Qual é o principal risco ao operar opções? Já te adianto que não é venda a descoberto, não é alavancagem, é algo que pouquíssima gente no mercado sabe. Eu mesmo na minha jornada levei bastante tempo para entender isso. E quando eu entendi, o jogo mudou. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, me chamo Carlos Cordeiro, sou pioneiro a operar opções de criptomoedas, especialmente opções de Bitcoin aqui no Brasil. Te convido a me acompanhar nas outras redes como o Insta e também ver se ainda tem uma das poucas vagas que eu disponibilizo para uma mentoria gratuita de opções de cripto direto comigo. Isso tudo você encontra no link que está aqui na descrição. E agora vamos entender qual que é o maior risco para operar opções, seja opções de ações ou opções de criptomoedas. Vem comigo. Bora lá então. Como eu já falei, o maior risco em operar opções não está em alavancagem e nem tampouco em operar descoberto. E o entendimento disso realmente é um game changer. Mas para que a gente entenda o verdadeiro risco, vamos entender primeiro como que é o risco de uma opção, de uma call comprada. O risco máximo de uma call comprada você pode observar aqui na região do gráfico de payoff do prejuízo. Então você vê que o prejuízo máximo de uma call comprada é um prejuízo limitado. O máximo que você pode perder é o prêmio que você pagou por uma opção. No caso de opções de Bitcoin, uma determinada fração de Bitcoin. Então, o prejuízo é limitado e o ganho potencial é ilimitado. Já com uma put comprada, também o máximo que você pode perder é o prêmio que você pagou por essa put. Então, opções compradas, sejam elas calls ou puts, você tem um prejuízo limitado e o máximo que você pode perder é o valor do prêmio que você pagou por essa opção. No caso de uma put comprada, você está apostando na queda do mercado. Se o mercado não cai, na data do vencimento essa opção vai virar pó e não vai ter valido de nada. Portanto, você vai ter pagado um valor X por algo que vai valer zero. Nesse caso aqui, caso a opção venha virar pó. Mas o grande problema com opções são as operações vendidas, sejam elas calls vendidas ou puts vendidas. Por quê? Porque nessas operações o meu ganho é limitado, mas o meu prejuízo potencial é ilimitado. Repito, isso acontece mesmo que você esteja operando de forma coberta, sem nenhuma alavancagem. E por que raios alguém vai fazer uma operação com potencial de ganho limitado e potencial de prejuízo ilimitado? Simplesmente porque a probabilidade de ganho nessas operações é muito alta. Na maior parte das vezes que você fizer esse tipo de operação, você vai estar ganhando. É claro que você tem que saber o que você está fazendo, né? E numa put vendida, semelhantemente a uma call vendida, portanto, nas opções vendidas, você tem o mesmo payoff. O lucro é limitado e o potencial de prejuízo é ilimitado. Quando você vende uma put e o ativo que você está operando fica acima de um determinado patamar, você tem esse ganho máximo aqui, porém limitado. No entanto, caso o mercado vá no sentido contrário, seu potencial prejuízo é ilimitado. Entendido isso, deixa eu te mostrar o que os backtests mostram em dois cenários. Um cenário em que a gente está operando alavancado e outro em que a gente está operando não alavancado. Aqui você está vendo o gráfico da curva de evolução do portfólio. Nessa linha verde você está vendo a evolução do portfólio em Bitcoin. Isso significa que no período inicial eu tenho uma determinada quantia de Bitcoins, repito, operando sem alavancagem, fazendo a venda de put sem alavancagem, a minha quantidade de bitcoins vai aumentando por conta da remuneração que eu obtenho através da venda de puts, porém, em um determinado momento, eu tenho um drawdown, e aqui eu passo alguns meses no vermelho, com uma quantia de bitcoins menor do que a minha quantia inicial, e aqui eu tenho um drawdown bem maior e eu passo mais vários meses no negativo. Isso fazendo venda de put sem nenhuma alavancagem. Olha como a evolução desse portfólio aqui ela é turbulenta, né? A gente fica bastante tempo no prejuízo. Já esse outro gráfico, desse outro backtest, ele está mostrando para a gente a mesma operação, a venda de put, porém com alavancagem de 3
vezes. Ou seja, eu estou assumindo uma obrigação de 3 vezes o capital que eu tenho como garantia na corretora. E mesmo assim, observe como essa evolução do portfólio é bem mais suave e é bem mais constante do que no gráfico anterior, não é? Depois de um período, eu estou com uma quantidade significativa de bitcoins a mais e eu não fico nem um período no vermelho, com menos quantidade de bitcoins do que eu iniciei a operação. E qual que é a diferença entre esse backtest aqui e esse outro? Além, obviamente, da alavancagem. Aqui, nesse primeiro, sem alavancagem, a gente está falando da venda de put com um delta alto, com um delta 40, que corresponde a um strike perto do dinheiro. Nesse outro cenário aqui, com uma alavancagem de 3 vezes, a gente está fazendo a venda de put com um delta baixo. Nesse exemplo aqui, um delta 10, que é um delta bem longe do dinheiro. Delta 10 é um delta bem OTM para uma put. E o que causa essa diferença entre esses dois resultados? Num delta mais alto, como um delta 40, a quantidade de vezes que essa opção vai a exercício é muito maior do que num delta baixo. Num delta baixo, a sua probabilidade de ser exercido, se você está vendendo uma opção, ela é muito baixa. Já num delta alto, você recebe prêmios mais elevados, mas em compensação você é exercido mais vezes. Como a gente viu aqui, se no exercício o mercado vai contra a minha posição, no caso de uma call vendida, eu quero que o mercado fique abaixo do break-even ou preferencialmente abaixo do strike da minha call vendida. Se ele ficar aqui, eu tenho meu lucro máximo dessa operação. Em contraparte, eu não quero que o mercado dispare quando eu vendo uma call, não é? Se eu vendo uma call, quanto maior a diferença entre o preço do ativo subjacente e o strike na data do vencimento, maior é o meu prejuízo. E sempre que o mercado vai no sentido contrário, quando ele passa o break-even, eu sou exercido. E ser exercido nunca é vantajoso. Nem em opções de cripto, nem em opções de ações, e mesmo que você esteja operando coberto. Por que isso? Vamos tornar claro algo que faz parte dos fundamentos das opções para que a gente possa evoluir em cima disso. Uma call, o cara que compra uma call, ele está pagando um prêmio para ter o direito de comprar aquele ativo naquele valor na data de exercício. Então, nesse exemplo aqui, vamos considerar que essa call aqui está no strike $80 mil. Então, alguém pagou um prêmio X para ter direito de comprar Bitcoin por $80 mil nessa data aqui, 25 de outubro. Legal. Se o Bitcoin estiver valendo $100 mil, essa pessoa que comprou a call vai exercer o direito dela de comprar por 80, sendo que no mercado o Bitcoin está sendo negociado a 100, ela vai poder pagar $20 mil mais barato. Então, ela vai exercer esse direito. E o cara que vendeu essa opção, ele recebeu esse prêmio aqui em troca de ter assumido a obrigação de vender Bitcoin nessa data aqui pelo strike por $80 mil. E não importa se o Bitcoin esteja valendo 81, 90, 100, 150, 200. Quanto mais alto tiver o preço do Bitcoin, maior vai ser o prejuízo do cara que vendeu e maior vai ser o lucro do cara que comprou. E essa mesma lógica se aplica no mercado de opções de ações. Então, Petrobras está R$ 37,00. A pessoa que tem Petro 4, ela pode deixar essa ação como garantia para vender uma call, para fazer uma venda coberta de call. Só que aí a pessoa pensa, pô, eu comprei Petrobras por 30. Se eu for exercido, eu vou vender por 37, então eu vou estar no lucro. E a mesma coisa o cara que está vendendo uma call de Bitcoin. Aqui nesse caso, o Bitcoin serve como garantia, tá? E a pessoa fala, pô, meu preço médio do Bitcoin foi 55. Eu posso vender, posso ser exercido a 80, porque se eu tiver que vender por 80, tá tranquilo. Eu comprei por 55, então eu vou estar no lucro. O grande lance que você tem que entender é que se você for exercido, nesse caso aqui do Bitcoin, mesmo que você esteja operando coberto, então você tem aqui um Bitcoin de garantia, ainda que esse seu Bitcoin você tenha pagado $55 mil, nessa hipótese aqui, bem exagerada, é verdade, de ele vir a estar valendo 100 mil,
na data do vencimento, você vai estar trocando seu Bitcoin que 1 segundo antes de você ser exercido estava valendo 100 mil, você vai trocar ele por 80 mil dólares, então você vai ter esse prejuízo. E a mesma coisa vale em opções de ações. Vamos supor que a Petrobras venha valer 100 reais, você pagou 30 reais, entregou a sua ação, digamos que por 37, supondo que esse seja o strike, só que nesse exemplo aqui, bem exagerado também, você entregou por 37 algo que estava valendo 100. Então você se desfez da sua ação, que em que pese você tenha comprado por 30, no momento anterior ao exercício ela estava valendo 100 e você trocou seu ativo de 100 por 37, então você teve aí um prejuízo de 63 reais multiplicado pelo lote que você está operando. Então o ponto é, sempre no exercício você vai ter prejuízo. Se você é exercido muitas vezes, esse daqui é o gráfico de evolução do seu portfólio. Claro, nesses parâmetros que eu rodei esse backtest aqui. Vendendo put com um delta alto, sem alavancagem. Você é exercido muitas vezes e porque você é exercido muitas vezes, você tem muitas vezes prejuízo. Nesse outro exemplo aqui, mesmo operando com uma alavancagem de 3 vezes, pelo fato de você ser exercido poucas vezes, nesse caso aqui em específico, a taxa de vitória, a taxa de acerto é de 100%. Então, no período de 1 ano, não houve sequer uma vez em que a gente foi exercido vendendo put no Delta 10. Por essa razão, a gente observa que mesmo com alavancagem, mesmo sem cobertura, essa é uma operação muito mais segura. Entendido isso, eu quero te dizer que na minha concepção, o maior risco que você tem para operar opções é a margem. Sempre para você operar opções, você precisa deixar algo em garantia, né? Seja Bitcoin, seja em opções de ações, caixa, dinheiro ou as ações. Com base na garantia que você deixa, a corretora te exige uma determinada margem de manutenção, a MM, que é a margem que você precisa para manter as suas operações abertas. Quanto menor a margem, mais segura a sua operação. Você nunca pode deixar que a sua margem de manutenção, a sua MM, chegue a 100%, porque aí você sofre liquidação. Em algumas corretoras, utilizando uma margem menor do que 100%, mas um número elevado de uso da margem, você começa a sofrer chamada de margem. E esse é o principal risco a que você nunca deve ser sujeito. E para controlar o uso de margem, você tem que entender quais os fatores que influenciam no uso de margem, principalmente é o preço de uma opção, e o preço está muito atrelado à volatilidade, então uma explosão da volatilidade ela pode fazer com que o seu uso de margem aumente. Para isso tem uma série de sistemas de hedge que você faz. E além disso, um dos grandes segredos para que você entenda que você pode operar com algum nível de alavancagem, sem exagero, obviamente, e com segurança, um dos grandes segredos está na rolagem. Rolagem nada mais é do que encerrar uma operação e abrir uma nova. Toda opção, todo contrato de opção, ele tem um prazo de validade. Então imagine que aqui no dia 1º de setembro eu vendo opções com vencimento para o dia 30 de setembro, 30/9. Então eu recebi um prêmio em troca de assumir uma obrigação. E essa obrigação tem um prazo de validade, ela vale só até essa data. Agora imagine que eu tenho um Bitcoin dando cobertura para, digamos que, 3 puts vendidas. Quando eu vendo uma put, eu assumo a obrigação de comprar Bitcoin na data definida, que é a data do vencimento, pelo preço pactuado, que é o preço do strike. Legal, eu tenho só um Bitcoin dando cobertura, mas eu estou assumindo a obrigação de comprar 3 Bitcoins. Isso não é loucura? Quando você entende que essa obrigação tem esse prazo de validade e, por padrão, você coloca no seu operacional a rolagem, isso significa que, por exemplo, 10 dias antes do vencimento, você vai encerrar essa operação aqui. Isso significa que você vai encerrar essas puts aqui, portanto você vai se livrar da obrigação e você pode montar uma nova operação para o vencimento subsequente, para daqui a 30 dias, por exemplo. Se você sempre, por padrão, faz a rolagem antes do vencimento,
você nunca vai ser exercido. Simples assim. E se você não for exercido, você nunca vai estar sujeito a esse prejuízo aqui na data do vencimento, porque você simplesmente não carregou as suas opções até a data do vencimento. A principal preocupação, portanto, ao longo da jornada, enquanto a sua operação estiver aberta, deve ser com a margem que deve ser mantida em níveis saudáveis. Então aqui você vendeu, recebeu um prêmio, assumindo uma obrigação para essa data. Só que antes dessa data chegar, por exemplo, nesse dia aqui, você encerra essas opções aqui e vende para o vencimento subsequente, para o dia 30/10, por exemplo. E antes desse vencimento chegar, antes dessas opções venderem, você faz a mesma coisa. 10 dias antes, você faz a rolagem e empurra para o vencimento subsequente. E fazendo isso de forma sistemática, você nunca vai ser exercido. Alguns pontos de atenção que você precisa ter. Precisa haver liquidez para você fazer essas rolagens, não é? E aqui na Deribit eu tenho bastante liquidez em vários vencimentos. A liquidez aqui é 3.000 e poucos % maior do que em toda a B3. Então tenho sempre essa possibilidade de ficar fazendo essa rolagem para vencimentos subsequentes, para diferentes strikes, etc e tal. Além disso, friso, a margem precisa estar sob controle, ela não pode estourar nesse meio do caminho. Isso é de extrema importância. E a venda deve ser feita em deltas baixos, porque se o mercado for contra e aquele delta que inicialmente era baixo passou a ser um delta alto, a opção entrou no dinheiro, tendo liquidez e tendo outros vencimentos para você fazer uma rolagem no tempo, você sempre vai conseguir uma condição mais favorável, se você não deixar a opção entrar muito no dinheiro. O caso extremo em que isso não funcionaria seria no caso de o Bitcoin chegar a zero, por exemplo, valer $0. Porque aí você ia ficar rolando a put, rolando a put, rolando a put, e se ele tiver uma queda infinita, no limite você não teria mais para onde rolar, né? Mas isso vale para opções de ações também, convenhamos que esse seria um caso bem extremo. Então, fica aí com essa imagem, olha o backtest de 1 ano de resultados vendendo puts sem alavancagem. Olha como é sofrido aqui, sempre que está em vermelho é porque você está com menos capital do que quando você começou. Por outro lado, venda de put com alavancagem de 3 vezes, nesse cenário aqui, você tem taxa de ganho de 100%, uma evolução do portfólio muito mais suave, mesmo operando sem cobertura, diferentemente do que muitos gurus aí do mercado falam. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não deixa de me seguir também no Instagram e veja se você consegue uma vaga para uma mentoria gratuita de opções comigo. Então, dá uma olhada nos links aqui na descrição, deixa seu joinha, obrigado por assistir aqui, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.